Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da elétrica, é tudo para vocês. Vamos falar hoje do transformador monofásico e passar algumas informações para os eletricistas que ainda têm alguma dúvida a respeito de como encontrar a corrente no primário e secundário do transformador monofásico, tá? Primeiro que vocês estão vendo aí um transformador monofásico, aqui para a nossa região. A gente vai conectar aqui nessa entrada, né, que é 220 volts, fase e neutro, e vai sair aqui para a carga 110 volts, né? Ou seja, metade da tensão. Esse tipo de transformador, tá? E aí, vale lembrar que o transformador ele é diferente do autotransformador. O transformador, o seu primário, né, essa parte aqui, ó, é o primário, ela é separada, né, isolada eletricamente, não há nenhuma conexão elétrica do secundário. Toda transferência de energia, tá, ocorre por meio da indução. Então, a transferência de energia vai ocorrer do primário para o secundário em forma de indução magnética, tá? Então, diante disso, o primário a gente denomina como sendo o local onde você conecta a fonte. Então, nós vamos conectar a fonte aqui em 220 volts. Enquanto que o secundário é o local onde você conecta a sua carga, tá? E esse nosso transformador monofásico, ele possui as seguintes características, tá? Ele tem uma potência ativa, tá? Que é dada em watts, de 440. Ele possui um fator de potência de 0,8, tem como tensão de entrada nominal 220 e a sua saída 110 volts, certo? O nosso objetivo aqui é encontrar a corrente do primário e a corrente do secundário no transformador. Lembrando que os transformadores em si, os geradores e as cargas e os motores também, as cargas elétricas alimentadas por corrente alternada, essas cargas indutivas, elas possuem uma característica que é o comportamento da corrente e da tensão nessas cargas. Diante disso, surge aí nesse tipo de equipamento que nós chamamos de potência ativa e a potência reativa. A potência ativa é aquela que vai ser transformada em trabalho, né? Enquanto que a potência reativa é aquela potência necessária para a indução magnética, porém ela não é utilizada diretamente como energia útil. Sendo assim, a gente passa a ter duas potências, a potência ativa e a potência reativa. A partir daí, se nomeia uma terceira potência chamada de potência aparente. E a potência aparente é justamente essa soma vetorial da potência ativa, que é aquela que realiza trabalho útil, mais a potência reativa, que é aquela que não realiza trabalho útil, mas é necessária para a magnetização, né? Para que ocorra a indução magnética. E assim você usufrua disso nos geradores, nos transformadores e nos motores elétricos alimentados por corrente alternada. No nosso caso aqui, o nosso transformador monofásico, né, para que ocorra essa conversão, é necessário da potência reativa. Então, esses 440 watts aqui, desse transformador que nós temos, é a potência ativa. Foi dado aqui o fator de potência, que é 0,8. Para calcular a corrente desses equipamentos, seja o gerador, o motor, o transformador, é necessário que a gente encontre a potência aparente.
Para encontrar a potência aparente, certo? Vou fazer aqui embaixo aqui para vocês. Para encontrar a potência aparente, que eu vou chamar de S, certo? Para encontrar essa potência aparente, eu vou pegar, a gente precisa pegar a potência ativa, que eu vou chamar de P, e vou dividir pelo fator de potência, certo? Então, para encontrar essa potência aparente, que eu estou chamando aqui de S, eu vou pegar P, que é essa potência ativa, e vou dividir pelo fator de potência. Para quem não conhece, o que é o fator de potência? Tá? Gente, essas cargas, quando a gente alimenta uma carga indutiva alimentada por corrente alternada, a corrente ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Isso faz com que lá no gráfico, na senoide, ocorra uma defasagem em relação, ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão. Trocando isso em miúdo, quer dizer que aí começa a surgir um ângulozinho entre eles. E esse ângulo aí é o nosso fator de potência, tá? Então, eu tenho aqui a potência aparente, que é S, a potência ativa e o fator de potência. Então, quem é o valor da potência? 440, né? Dividido por quem? Por 0,8. Quando você fizer essa divisão aí na sua calculadora, vai dar 550. Aqui a gente já não chama watts, a gente chama VA, certo? Que significa volt ampere. Então, esse nosso transformador, que é de 440 watts, ele possui uma potência aparente de 550 VA, volt amperes, tá? Então, é essa potência aparente que a gente precisa para calcular a corrente elétrica, tá? Corrente nominal do primário e secundário desse transformador. Então, se observe aqui que a corrente aparente, ela é 550, ela é maior do que a potência ativa, porque a gente ainda tem aqui dentro dessa potência, nós temos a potência ativa e a potência reativa, né? Lembra que é aquela que é utilizada na produção dessa indução, do fenômeno da indução magnética, tá? Então, sendo assim, para calcular a corrente, eu vou calcular a corrente aqui no primário do transformador 220. Para calcular a corrente, I, chamar de I aqui a corrente, nós vamos pegar S e dividir por V, tá? I é a corrente elétrica, S é a potência aparente, que nós acabamos de encontrar, 550 VA, e V é a nossa tensão de 220 volts. Sendo assim, vou passar aqui um tracinho, para não misturar. Sendo assim, nós vamos ter que a corrente vai ser 550, que é a nossa potência aparente, né, 550, dividido pela tensão aqui do primário do transformador, igual a 220 volts. Corta esse zerinho com esse zerinho aqui. Nossa corrente vai ser igual. Se você fizer aí na calculadora, 55 dividido por 22 vai dar igual a 2,5 amperes, certo? 2,5 amperes. Então, a corrente aqui nesse primário, tá? A corrente aqui, a corrente nominal vai poder circular, né? 2,5 amperes, tá? Ou seja, essa corrente aqui é a corrente máxima que esse transformador suporta. Acima de 2,5 amperes circulando nesse primário aqui, vai começar a aquecer e vai, consequentemente, começar a danificar o primário do seu transformador. E o secundário, a gente faz do mesmo jeito. Então, a corrente vai ser igual, né? A potência aparente, que é S, que nós encontramos aqui, ó, o Szinho, né? Dividido pela tensão, certo?
Então, essa corrente vai ser igual. Quanto é essa? S é igual a 550 volts. Então, vou colocar 550. Dividido pela tensão. A tensão aqui no secundário é quanto? 110 volts. Então, vou colocar aqui 110 volts. Cancela esse zerinho com esse zerinho e vou dividir 55 por 11. Se você dividir 55 por 11, vai dar igual a 5 amperes. Então, aqui, nesse secundário, tá? Vai circular 5 amperes. Quando é que vai circular 5 amperes aqui no secundário? Quando você estiver utilizando a carga máxima do seu transformador, tá? Então, fazendo um resumo aqui para vocês, esse nosso transformador monofásico tem um primário 220, nós encontramos a corrente do primário aqui que foi 2,5 amperes. Para calcular essa corrente, pega-se a potência aparente, divide pela tensão. A potência aparente a gente não tinha, tá? E aí, mas tínhamos a potência ativa, que é 440 watts, e o fator de potência. Para encontrar a potência aparente, basta pegar a potência ativa e dividir pelo fator de potência, certo? Que aqui a nossa potência ativa é 440, dividido por 0,8, dá 550 VA. Sendo a potência aparente 550 VA, a gente vai dividir por 220, que é a tensão do primário, e encontramos aqui 2,5 amperes, tá? Da mesma forma, a gente fez aqui com o secundário do transformador, pegamos a potência aparente, 550, dividimos por V, que é a tensão aqui, né? No secundário sendo 10 volts, dá igual a 5 amperes, certo? Outra informação importante, que você vai perguntar assim, vixe, como é complicado encontrar essa corrente. Não, nesse caso é porque o transformador foi dado apenas a potência ativa. Na maioria dos casos, principalmente se você pegar um estabilizador, apesar de não ser um transformador, é um autotransformador, mas o cálculo é o mesmo, ele dá sempre a potência em VA, né? Em volt ampere, que é a potência aparente. Aqui uma situação, caso não dê. Aí você pode até perguntar, mas na maioria das vezes a gente não tem um fator de potência. É verdade. Gente, quando não tiver o fator de potência, você pode predeterminar esse fator de potência 0,8, 0,85, que se ele não for nesse valor, mas será no valor próximo. E você vai estar encontrando uma corrente mais próxima da corrente verdadeira e, consequentemente, a potência mais próxima da potência verdadeira, tá? Então, da mesma forma que nós calculamos esse transformador, eu poderia calcular um gerador, poderia calcular um motor elétrico. Principalmente motores de ar-condicionado, um exemplo, em ar-condicionado, o princípio do cálculo é esse. Eu preciso ter a potência aparente para poder dividir, né, pela tensão e assim eu vou encontrar. Se você fizer pela regrinha de Ohm lá, o básico, esse aqui dividido por esse, você pode observar que 440 dividido por 220 vai dar 2, né? Olha, 2 para 2,5 é uma diferença considerável, né? De 2 para 2,5 é considerável essa diferença. Você vai errar o seu cálculo. Você tem um valor muito no chute, tá? Não é tão próximo não. Então, por isso que geradores, transformadores e motores, né, alimentados por corrente alternada, obviamente, você precisa ter a potência aparente para encontrar o valor mais próximo da sua corrente elétrica, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí, como calcular a corrente do transformador monofásico, tá? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!